Ele morreu 2 vezes, mas Deus tinha outros planos. Você já viu um homem morrer 2 vezes? O corpo estava ali, pendurado num tronco de árvore, cravejado de flechas. O sangue já não escorria mais. Os arqueiros da Mauritânia tinham cumprido a ordem do imperador. Sebastião estava morto, ou deveria estar. Mas algo extraordinário estava prestes a acontecer naquele campo de Roma, no ano 288. Algo que faria daquele soldado um dos mártires mais venerados da cristandade. Sebastião não era um homem qualquer. Ele era capitão da guarda pretoriana, o corpo de elite que protegia o próprio imperador Diocleciano. Confiável, corajoso, respeitado por todos, mas guardava um segredo que, quando revelado, o levaria não a uma, mas a 2 mortes. Ele servia a 2 exércitos, o de Roma, onde empunhava a espada, e o de Cristo, onde empunhava a fé. E hoje, enquanto o sol se põe sobre aquele lugar de martírio, uma verdade silenciosa atravessa os séculos e chega até você. Há momentos na vida em que precisamos escolher a quem servir de verdade. Há momentos em que o preço da fidelidade é o próprio sangue. Há momentos em que a fé pede um passo a mais. Se este vídeo falou ao seu coração, imagina o que você pode receber acessando conteúdos que só os membros têm. Histórias profundas sobre os últimos dias dos santos, a luta interior que eles enfrentaram, orações feitas para momentos difíceis, exames de consciência guiados e meditações que acalmam o espírito. Você também recebe indicações de livros seguros e um bônus especial todo mês. Se sentir que Deus te chama a crescer. Clique em Seja Membro e venha caminhar mais perto dos santos. Jesus, vós que dissestes, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Dai-nos a coragem de Sebastião. Amém. Os arqueiros se afastaram. A multidão se dispersou. O corpo ficou ali, como exemplo de terror para todos os cristãos de Roma. Mas Deus tinha outros planos. Santa Irene, uma viúva cristã cujo marido também havia sido mártir, aproximou-se em silêncio quando a noite caiu. E ao tocar aquele corpo perfurado, sentiu algo impossível, um coração que ainda batia. Mas antes de chegar a esse momento, havia um coração humano, cheio de medos, esperanças e uma fé que ainda estava sendo lapidada. No ano 256, na cidade de Narbona, na Gália, hoje conhecida como França, nasceu um menino que carregava no nome seu destino. Sebastós, em grego, significa venerável, digno de reverência. Ninguém imaginava, naqueles dias comuns de uma família comum, que aquele nome se tornaria profecia. A família de Sebastião era de origem milanesa. Quando ainda era criança, retornaram para Milão, na Itália. Ali, entre as ruas de pedra e o ar fresco das montanhas ao norte, Sebastião cresceu. A cidade respirava comércio, vida, movimento, mas também respirava perseguição. O Império Romano, naqueles dias, estava dividido. Diocleciano governava o Oriente, Maximiano o Ocidente, e ambos adoravam os deuses de pedra, os ídolos de bronze, os templos vazios de presença divina. Para eles, os cristãos eram traidores, inimigos do Estado, porque os cristãos não curvavam a cabeça diante de César, curvavam diante de Cristo. E Sebastião, desde cedo, recebeu a graça do santo batismo. Aquela água que tocou sua testa não foi apenas um ritual, foi um compromisso, e ele zelou por isso, na oração silenciosa da manhã, no gesto de caridade escondido, no olhar que enxergava Cristo nos pobres, nos doentes, nos prisioneiros. Mas Sebastião não era um jovem frágil ou retraído. Ele era firme, decidido, forte. Tinha saúde no corpo, clareza na mente, acima de tudo, paz na alma. E foi essa combinação rara que fez dele um soldado excepcional. Ao entrar para o exército romano, Sebastião não o fez por glória ou riqueza. Ele tinha uma missão secreta, guiada pelo Espírito Santo, estar perto dos cristãos que eram presos, consolá-los,
fortalecê-los, impedir que desistissem diante da tortura. Ele sabia que, se revelasse sua fé, seria expulso, ou pior, morto. Mas também sabia que Deus o havia colocado ali exatamente por isso, para ser luz onde só havia escuridão, para ser esperança onde só havia medo. E assim, com disciplina e excelência, Sebastião subiu. Tornou-se capitão. Depois, comandante da guarda pretoriana, a primeira guarda do império. Um cargo que só era dado a homens de honra, dignidade e lealdade inabalável. O imperador Maximiano o admirava. Os soldados o respeitavam. Ninguém desconfiava. Mas à noite, quando o palácio dormia, Sebastião descia às masmorras. Levava pão, levava água, levava palavras, levava Cristo. Havia cristãos ali que estavam prestes a desistir, que choravam, que imploravam aos guardas que os deixassem negar a fé para voltar para casa, para os filhos, para a vida. E Sebastião se aproximava, com a voz firme mas doce, e dizia: não desistam agora. Vocês estão tão perto de ver o rosto que ama vocês mais do que tudo. Não troquem a eternidade por alguns dias a mais neste mundo que passa. E quando falava, algo acontecia. Uma luz parecia entrar naqueles corações quebrados. Uma coragem que não era deles. Era de Deus, fluindo através daquele soldado que também era apóstolo. Certo dia, 2 irmãos, Marcos e Marcelino, estavam prestes a renunciar à fé. O pai, Tarquilino, chorava aos pés deles. A mãe, Márcia, implorava. As esposas se agarravam aos filhos pequenos. Todos pediam que eles negassem Cristo e voltassem para casa. Sebastião entrou naquela cela e começou a falar. Enquanto falava, testemunhas relatam que uma luz resplandecente invadiu o lugar, e Cristo apareceu, rodeado de 7 anjos. Jesus tocou Sebastião com um beijo de paz e disse que estaria sempre com ele. Marcos e Marcelino não renunciaram. E não apenas isso. 64 prisioneiros, o escrivão do tribunal, o carcereiro e toda a família dos 2 irmãos se converteram ali. Sebastião não apenas fortalecia os cristãos, ele fazia nascer novos cristãos. Sua fé não era algo guardado, era algo que transbordava. E entre esses milagres, há um relato precioso. Zoe, esposa de um soldado, estava muda havia 6 anos. Sebastião fez o sinal da cruz sobre ela, e ela voltou a falar. E a primeira coisa que fez com sua voz recuperada foi louvar a Deus. Talvez você também lute com suas limitações. Talvez você sinta que sua fé é pequena demais, que suas forças são fracas demais, que você não tem nada a oferecer. Deus não se escandaliza com isso. Ele transforma os corações dispostos. Ele usa os pequenos. Ele escolhe os que pensam que não são nada e faz deles gigantes. Sebastião não era perfeito. Ele tinha medo. Ele sabia o risco que corria. Mas escolheu, a cada dia, servir a Cristo acima de tudo. E foi assim que, do silêncio da luta interior, nasceu o chamado que mudaria tudo. E foi assim que, do silêncio da luta interior, nasceu o chamado que mudaria tudo. O segredo não podia durar para sempre. Um dia, um apóstata, alguém que havia renunciado à fé cristã para salvar a própria vida, denunciou Sebastião ao imperador. A notícia correu como fogo pelo palácio. O capitão da guarda pretoriana, o homem de confiança do imperador, era cristão. Diocleciano chamou Sebastião à sua presença. O coração do imperador estava partido. Ele sentia que havia sido traído. Ele confiara naquele homem. Ele o admirava. E agora descobria que ele adorava o Deus dos escravos, dos pobres, dos perseguidos. Sebastião, disse o imperador, controlando a raiva, você me traiu. Você traiu Roma. Renuncie a esse Deus, eu perdoarei tudo. Você continuará ao meu lado. Sebastião olhou nos olhos do imperador e respondeu com uma sabedoria que só o Espírito Santo poderia dar. Imperador, eu nunca te traí.
O maior serviço que prestei a Roma foi adorar o único Deus verdadeiro. Eu orei por você. Orei pelo império. Orei para que o Criador do universo protegesse esta terra. Mas não posso negar aquele que é a própria verdade. E não posso calar diante da injustiça que está sendo cometida contra os seus. O silêncio pesou no salão. Diocleciano fechou o coração. A decepção se transformou em ódio. E ele pronunciou a sentença: que ele seja levado ao campo de Marte, que seja amarrado a um tronco, e que os arqueiros da Mauritânia o executem. Que seu corpo fique exposto, para que todos vejam o que acontece com quem trai Roma. Sebastião foi levado, despido de suas vestes, amarrado com cordas ásperas a um tronco de árvore. O sol batia forte. A multidão se reuniu para assistir. Os arqueiros, seus antigos companheiros de exército, se posicionaram. Alguns desviavam o olhar, outros endureciam o rosto para não demonstrar dor, e começaram a atirar, flecha após flecha, no peito, no ombro, na coxa, no braço. Sebastião não gritou, não rogou praga, não amaldiçoou os que o flechavam. Ele apenas orou e entregou tudo a Cristo. Quando acharam que ele estava morto, os soldados se retiraram. O corpo ficou ali, cravejado de flechas, como um aviso terrível para todos os cristãos de Roma. Mas Deus não havia terminado. Quando a noite caiu, Santa Irene, viúva de Cástulo, que também havia sido martirizado por ser cristão, aproximou-se do corpo. Ela esperava apenas recolher o cadáver e dar-lhe um sepultamento digno. Mas ao tocá-lo, sentiu calor, sentiu vida. Sebastião ainda respirava. Com a ajuda de outros cristãos, ela o levou para sua casa. Cuidou de cada ferida, lavou o sangue, aplicou óleo, orou sem cessar. E, milagrosamente, Sebastião foi se recuperando, dia após dia, ferida após ferida. Os cristãos imploraram para que ele fugisse, que saísse de Roma, que se escondesse, que preservasse a vida que Deus, milagrosamente, havia devolvido. Mas Sebastião recusou. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele precisava voltar. Precisava falar mais uma vez com o imperador. Precisava denunciar a injustiça. Precisava ser testemunha até o fim. E assim, quando estava completamente curado, Sebastião fez algo que ninguém esperava. Apresentou-se novamente diante de Diocleciano. O imperador ficou pálido. Achou que estava vendo um fantasma. Como? Você está vivo? Estou vivo, respondeu Sebastião, com firmeza, porque Deus me preservou. E estou aqui para te pedir, mais uma vez, que pare de perseguir os cristãos. Eles não são inimigos de Roma. Eles oram por Roma. Eles amam esta terra, mas não podem adorar deuses falsos. Não podem trair a verdade. O imperador sentiu a raiva subir. Dessa vez, não haveria clemência. Não haveria piedade. Matem-no, ordenou com frieza. E dessa vez, garantam que ele não volte. Sebastião foi espancado com porretes, com bolas de chumbo, com uma violência brutal, calculada para destruir não apenas o corpo, mas a própria esperança. E dessa vez, ele morreu. Mas não foi o fim. Foi o começo. Seu corpo foi jogado no esgoto público de Roma, a cloaca máxima, para que os cristãos não o encontrassem e o venerassem como mártir. Mas Cristo não abandona os seus. Santa Luciana, uma jovem cristã, teve um sonho. São Sebastião apareceu a ela e indicou onde seu corpo estava. Pediu que ela o resgatasse e o sepultasse nas catacumbas, junto aos apóstolos Pedro e Paulo, na Via Ápia. Luciana obedeceu. Resgatou o corpo, lavou-o com reverência e o sepultou com honra. Sebastião havia dado tudo: sua posição, sua segurança, sua vida, 2 vezes. Ele escolheu Cristo acima de tudo. E essa escolha, selada com sangue, ecoaria pelos séculos.
Mas o amor que o consumiu na terra não terminou com a morte, apenas começou a florescer. A morte de Sebastião não foi o fim de sua história. Foi o começo de seu verdadeiro ministério. Os séculos passaram, e onde quer que seu nome fosse invocado, milagres aconteciam. Curas brotavam, conversões se multiplicavam, e a igreja, que ele tanto amou e protegeu, começou a ver nele um intercessor poderoso. No século VII, Roma foi devastada por uma terrível peste. A doença se espalhava como fogo. As ruas se enchiam de mortos. As famílias choravam seus entes queridos. E o povo, desesperado, clamou a Deus. Nesse momento, o Papa ordenou que as relíquias de São Sebastião fossem trasladadas e levadas em procissão pelas ruas de Roma. O povo cantava, orava, suplicava a intercessão do mártir soldado. E algo extraordinário aconteceu. A peste começou a recuar. Família após família se curou. A doença que parecia invencível foi vencida pela oração e pela intercessão de Sebastião. A partir daquele dia, São Sebastião passou a ser invocado como padroeiro contra a peste, a fome e a guerra. Porque ele, que sobreviveu às flechas do imperador e voltou para testemunhar, tornará-se símbolo de resistência, de vida que vence a morte, de esperança que não se apaga. Em 1575, Milão, a cidade onde Sebastião cresceu, foi atingida por uma nova epidemia de peste. O povo correu para as igrejas, fizeram procissões, levantaram altares em honra de São Sebastião. E novamente a epidemia cessou. O mesmo aconteceu em Lisboa, em 1599. A peste negra assolava a cidade. Os portugueses, devotos de São Sebastião, clamaram sua intercessão. E a cidade foi poupada da destruição total. Não é à toa que, no século XIV, quando a peste negra varreu a Europa levando milhões de vidas, São Sebastião se tornou um dos 14 santos auxiliares, aqueles que a igreja invocava nos momentos de maior aflição. Mas a ação de Sebastião não se limitava às doenças físicas. Há o relato de uma mulher chamada Ana, em Portugal, no século XVII. Ela sofria de uma paralisia que prendia a cama havia anos. Os médicos haviam desistido. A família já havia se resignado. Mas uma noite, ao rezar diante de uma imagem de São Sebastião, ela sentia um calor que percorria todo o corpo. Era como se mãos invisíveis a tocassem com ternura e firmeza. E, de repente, conseguiu mover os dedos. Depois, o braço. Depois, se levantou. Ana saiu correndo pela casa, chorando e gritando: São Sebastião me curou. São Sebastião me curou. E você, acredita que Deus ainda age assim hoje? Ele age através de seus santos, através da oração, através da fé simples e confiante de quem sabe que o céu não está fechado, mas aberto, e que os santos estão vivos, mais vivos do que nós, intercedendo diante do trono de Deus. Outro testemunho vem do Brasil, no século XIX. No Rio de Janeiro, a cidade que leva o nome de São Sebastião como padroeiro, uma epidemia de febre amarela atingiu a população. As mortes se multiplicavam. O medo tomou conta das ruas. O povo se reuniu na Basílica de São Sebastião. Fizeram novenas, acenderam velas, clamaram com fé: São Sebastião, protegei-nos. E lentamente, dia após dia, a epidemia começou a ceder. Famílias inteiras foram poupadas. E o povo, grato, ergueu monumentos, compôs cânticos, fez promessas. Mas os frutos de São Sebastião não são apenas milagres físicos. São também ensinamentos que nascem de sua vida e que nos alcançam hoje. Ele nos ensina que fé não é ausência de medo, mas coragem de agir mesmo com medo. Sebastião sabia o risco que corria, mas não deixou que o medo paralisasse. Ele amou mais a Deus do que amou a própria vida. Ele nos ensina que a verdadeira caridade é escondida. Sebastião não fazia o bem para ser visto. Ele descia às prisões em segredo, consolava em silêncio,
Não procurava aplausos. Procurava apenas servir a Cristo nos irmãos. Ele nos ensina que santidade não é para os perfeitos, mas para os disponíveis. Sebastião não era um monge isolado no deserto. Ele era soldado, vivia no mundo, mas não era do mundo, e soube, com sabedoria, usar sua posição para fazer o bem. E ele nos ensina que o martírio não é apenas morrer por Cristo, mas viver por ele a cada dia. Sebastião morreu 2 vezes, mas antes de morrer, ele viveu plenamente. Viveu cada dia como uma entrega, cada escolha como um sim a Deus. Quantas vezes nós, diante de uma escolha entre agradar o mundo e agradar a Deus, escolhemos o caminho fácil? Quantas vezes calamos quando deveríamos falar? Quantas vezes nos escondemos quando deveríamos testemunhar? São Sebastião nos desafia. Ele nos cutuca. Ele nos pergunta: e você? Está disposto a pagar o preço? Está disposto a ser flechado pelo amor de Cristo? Porque as flechas que ele recebeu não foram apenas as de ferro, foram também as flechas do amor divino. E essas flechas não matam. Elas ferem, sim, mas ferem para curar, ferem para transformar. Mas para entender o que realmente sustentava esse amor, é preciso voltar ao coração de sua fé. São Sebastião, soldado de Cristo e mártir glorioso, intercedei por nós diante do trono de Deus. Que o vosso exemplo de fidelidade até a morte nos ensine a amar sem medo e a testemunhar sem cessar. Amém. O que movia Sebastião? O que fazia com que ele, mesmo depois de ser flechado e milagrosamente curado, voltasse para enfrentar o imperador novamente? A resposta está em uma só palavra: amor. Sebastião não era um homem de ódio. Ele não voltou para se vingar. Ele voltou para salvar. Ele queria o bem do imperador. Queria o bem de Roma. Queria que todos conhecessem a verdade que liberta. E essa verdade tem um nome: Jesus Cristo. São Sebastião nos ensina que a verdadeira fé não é individualista. Ele poderia ter guardado sua fé para si. Poderia ter rezado sozinho em casa e pronto. Mas ele sabia que a fé é missão. Que quem encontra Cristo não pode deixar de anunciá-lo, mesmo que isso custe tudo. A palavra de Deus ecoa na vida de Sebastião. Quando Jesus diz: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mateus 10,28. Sebastião encarnou essa verdade. Quando São Paulo escreve: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses 1,21. Sebastião viveu isso até as últimas consequências. Sebastião nos ensina também sobre a obediência radical. Ele obedeceu a Deus acima de qualquer autoridade humana. E isso não significa rebeldia. Significa coerência. Significa prioridade. Deus em primeiro lugar. Sempre. Há uma frase atribuída aos mártires dos primeiros séculos que resume perfeitamente o coração de Sebastião: melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ele nos ensina sobre a força que vem da Eucaristia. Embora os registros históricos não detalhem a vida espiritual íntima de Sebastião, sabemos que os cristãos daquele tempo se alimentavam do corpo e sangue de Cristo em segredo, nas casas, nas catacumbas. Essa era a força deles. A presença real de Jesus era o que os mantinha de pé diante das feras, das cruzes, das fogueiras. Sebastião, sem dúvida, bebia dessa fonte. E é por isso que ele não desistiu. Ele nos ensina sobre a humildade que serve. Sebastião não usou sua posição de capitão da guarda para se exaltar. Usou para abaixar-se, para descer às prisões, para tocar os feridos, para consolar os esquecidos. Ele viveu o que Jesus ensinou: quem quiser ser o maior entre vós, seja o vosso servo. Mateus 20,26. E ele nos ensina, acima de tudo, sobre a caridade concreta. Não é caridade teórica, não é caridade de discurso. É caridade de mãos sujas, de pés cansados, de noites sem dormir cuidando dos doentes, de riscos assumidos por amor. Sebastião não apenas falava do amor de Deus.
Ele era o amor de Deus encarnado naquelas prisões escuras de Roma. Hoje, São Sebastião continua a nos ensinar. No trabalho, quando somos tentados a agir de forma desonesta para conseguir uma promoção, Sebastião nos lembra: fidelidade acima de conveniência. Na família, quando queremos desistir diante das dificuldades, Sebastião nos lembra: amor não desiste, amor persevere. Na dor, quando a doença bate à porta e o medo nos paralisa, Sebastião nos lembra: Deus é maior. Ele é capaz de ressuscitar até os flechados. Na tentação de esconder nossa fé para não sermos ridicularizados, criticados ou rejeitados, Sebastião nos lembra: o que os homens pensam de você não importa. O que Deus pensa, sim. São Sebastião viveu o que Nossa Senhora ensinou em Fátima, em Lourdes, em Guadalupe: oração, penitência, conversão. Ele orou sem cessar. Fez penitência no silêncio do serviço oculto e converteu multidões, não com palavras vazias, mas com a eloquência da própria vida. E hoje, quando o mundo nos pressiona a calar, a negociar a fé, a aceitar mentiras em nome da tolerância, Sebastião nos grita do céu: não negociem Cristo, não troquem a verdade pela aprovação do mundo. Ele pagou o preço, ele sabe o valor, e ele nos diz, com carinho, mas com firmeza: vale a pena. Mesmo as flechas, mesmo o espancamento, mesmo a morte, porque do outro lado está a vida verdadeira, a vida que não acaba, a vida que é Cristo. São Sebastião não é um santo distante, de vitral, de estátua fria. Ele é um irmão, um soldado que lutou a mesma batalha que nós lutamos hoje. E ele venceu, não porque era perfeito, mas porque confiou. E essa confiança não era nele mesmo, era em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Sebastião viveu isso, e nós também podemos. No cotidiano, na rotina, nos pequenos gestos, nas escolhas que parecem insignificantes, ali está a santidade. Ali está o martírio do dia a dia. Você não precisa ser flechado para ser santo, mas precisa estar disposto a ser ferido pelo amor divino. E essa ferida não sara. Ela queima, ela incomoda, ela transforma. São Sebastião foi flechado 2 vezes, pelas flechas de ferro e pelas flechas do amor de Deus. E as segundas doeram mais, mas foram as que o fizeram santo. Senhor Jesus, dai-nos a coragem de Sebastião, a fidelidade de Sebastião, o amor de Sebastião. Que sejamos, como ele, soldados de 2 exércitos, o da terra, cumprindo nossos deveres com excelência, e o do céu, vivendo para vós acima de tudo. Amém. Mas essa voz que falou ao coração dele ainda fala aos nossos, se estivermos dispostos a ouvir. Hoje, ele vive no céu, mas continua agindo na terra, através de suas relíquias, através de suas igrejas, através da fé simples de quem clama seu nome. No Rio de Janeiro, a cidade onde é padroeiro, ele é invocado todos os dias. Nas festas de 20 de janeiro, milhares de pessoas enchem as ruas em procissão. Levam faixas, cantam, choram, agradecem, porque ele intercedeu, porque ele curou, porque ele salvou. Em Portugal, no Brasil, na Itália, em tantos lugares do mundo, há capelas, basílicas, altares dedicados a ele. E em cada um desses lugares, o céu toca a terra através de sua intercessão. Mas São Sebastião não quer apenas ser lembrado. Ele quer que você viva o que ele viveu. Ele te convida, hoje, a fazer algo simples, mas profundo. Durante 7 dias, reze a seguinte ejaculatória ao acordar e ao dormir: São Sebastião, soldado de Cristo, ensinai-me a amar sem medo. Apenas isso. 7 dias. E veja o que Deus fará em seu coração. Visite, se puder, o Santíssimo Sacramento. Fique ali, em silêncio, diante de Jesus Eucarístico, e entregue a Ele seus medos, suas batalhas, suas flechas.
Pratique o silêncio interior. Desligue o celular. Desligue o barulho e deixe que Deus fale. Sebastião vivia assim. No meio do barulho do palácio, no meio do caos das prisões, ele tinha um coração silencioso onde Deus morava. E você pode ter também. Escreva nos comentários o que São Sebastião te inspirou hoje. Estaremos rezando por cada intenção diante do Santíssimo. Cada nome, cada dor, cada desejo. Inscreva-se no canal e caminhe conosco. Toda semana, uma vida santa. Toda semana, uma história que reacende a fé. Toda semana, uma lembrança de que o céu está perto, mais perto do que você imagina, e que os santos não são heróis distantes. São irmãos, amigos, intercessores. São Sebastião está orando por você agora, neste exato momento, porque ele não descansa. Ele continua sendo soldado, mas agora, no exército do céu, lutando por nós. São Sebastião, que foste flechado pelo povo, mas também pelo amor divino, colocai em nós essa ferida de amor que não sara e não se cansa de procurar o amado de nossas vidas até as últimas consequências. Amém. Porque o amor que uniu Sebastião a Cristo é o mesmo amor que hoje te chama pelo nome. São Sebastião, rogai por nós.